Um fracassado sempre será um fracassado. Um fracassado sempre será um fracassado. Essa frase ali, se você assistiu Naruto, você lembra. Mas o que talvez você não tenha percebido é que essa frase não é só do Neji. Ela tá em todo lugar. No vestibular, quando comparam um moleque de escola pública com um de cursinho particular. No mercado de trabalho, quando pedem inglês fluente para quem nunca saiu do bairro. Na internet, no papo de é só acordar às 5 da manhã e querer. Meritocracia é a ideia de que todo mundo começa no mesmo lugar e quem chega mais longe é quem se esforçou mais. É uma ideia bonita, simples, mas é mentira. E daí? Se é mentira, o que você faz? Para? Reclama? Aceita? Hoje a gente vai falar sobre o que um sociólogo francês e um filósofo do absurdo tem a ver com um ninja que não consegue fazer ninjutsu. E por que a resposta do Rock Lee é provavelmente a coisa mais filosófica que já saiu de Naruto. Antes de falar do Lee, a gente precisa falar de um cara que destruiu a ideia de meritocracia de forma cirúrgica. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, que basicamente olhou para o mundo e perguntou: se a meritocracia existe, por que os filhos dos ricos continuam ricos e os filhos dos pobres continuam pobres? A resposta dele vem em forma de 3 conceitos que parecem complicados, mas são simples quando você entende. Primeiro, o capital econômico. Dinheiro, recursos, é o mais óbvio. Quem tem dinheiro compra escola melhor, mora em bairro melhor, tem acesso a coisas que quem não tem simplesmente não tem. Segundo, capital cultural. E aqui já fica mais sutil. É o conhecimento, os hábitos, o jeito de falar, o que você lê, como você se porta. Uma criança que cresce numa casa com livros, com conversas sobre o mundo, com viagens, com acesso à arte, ela chega na escola com uma vantagem que ninguém ensinou. Ela já sabe como o jogo funciona. Ela já fala a língua que o sistema pede. Terceiro, o capital social. Conexões. Quem você conhece. O filho do empresário não precisa mandar currículo. Ele tem um estágio esperando porque o pai joga golfe com o diretor. Não é conspiração. É estrutura. Agora, pensa no Neji. Ele nasceu no clã Hyuga, tem um Byakugan desde nascença. Uma ferramenta que ele não conquistou, ele herdou. Ele tem um sensei que entende suas habilidades. Tem um estilo de luta construído por gerações para alguém exatamente como ele. O sistema de Konoha foi feito para funcionar para o Neji. Isso é Burdo puro. O Neji tem capital econômico, o clã, capital cultural, as técnicas herdadas, e capital social, conexões, respeito praticamente automático. Ele não é ruim, ele é talentoso, de verdade. Mas o talento dele floresce porque o terreno já estava preparado. E o pior, o Neji não só se beneficia do sistema, ele defende o sistema. As pessoas nascem com um destino imutável. Ele realmente acredita que quem está embaixo porque merece, porque é mais fácil acreditar que o mundo é justo quando o mundo funciona para você. Bourdieu chamava isso de violência simbólica. É quando o próprio sistema te convence de que desigualdade é natural, que sempre foi assim, que se você nasceu sem, o problema é seu. E o mais perverso, funciona tão bem que até quem tá perdendo no jogo acredita nas regras. E então quando o Neji olha pro Lee e diz um fracassado sempre será um fracassado, ele não tá sendo cruel por maldade. Ele tá repetindo a lógica do sistema. A mesma lógica que a gente ouve todo dia. Se você não conseguiu, é porque não se esforçou bastante. E aqui que a meritocracia morre. Porque Bourdieu mostrou que o esforço nunca acontece no vácuo. Você não começa do zero. Você começa de onde o sistema te colocou. E o sistema não coloca todo mundo no mesmo lugar. Tá, então se meritocracia não existe, e agora? Essa é a pergunta que sobra quando Bourdieu acaba de falar. E é uma pergunta perigosa, porque a resposta mais fácil é: se o jogo é injusto, então foda-se, eu não jogo. E é exatamente aqui que entra Albert Camus. Camus era um filósofo argelino-francês que partiu de uma pergunta radical. Se o universo não liga pra você, não liga pros seus valores, pro seu esforço, pros seus sonhos, por que continuar? Ele olhou para essa tensão entre a nossa necessidade de que as coisas façam sentido e um mundo que não te oferece nenhuma garantia e chamou isso de o absurdo. Mas aqui eu não quero te levar pelo caminho existencial inteiro. Esse é assunto para outro vídeo. O que me interessa é o método do Camus. Porque quando você pega essa lógica e aplica na meritocracia, tudo se encaixa. Pensa assim, a gente cresce ouvindo que o esforço é recompensado, e se você trabalhar duro, vai chegar lá. O sistema é justo, e a gente precisa acreditar nisso, porque se o jogo é injusto, qual o sentido de jogar? Esse choque entre a sua necessidade de acreditar que o esforço vale alguma coisa e um sistema que não te garante nada é o absurdo da meritocracia. Você não pode forçar o sistema a ser justo, mas você também não consegue parar de querer que ele seja. Você está preso no meio. E diante disso, existem 3 caminhos, 3 respostas. E só uma delas presta. A primeira é a desistência. Se o jogo é injusto, por que jogar? Larga tudo. Para de tentar. Aceita que não vai dar certo e fica parado. É a saída de quem olha para o abismo e pisca primeiro. Você vê a verdade, que o sistema é desigual, e em vez de fazer alguma coisa com essa verdade, ela te paralisa. Você se rende. Para Camus, isso não é a solução. É capitulação. A segunda, o suicídio filosófico. E essa é a mais traiçoeira, porque você nem percebe o que está fazendo. É quando você inventa uma história para não encarar que o jogo é desigual. É só querer mais. Quem se esforça chega lá.
Qualquer narrativa que você engole para não ter que encarar o fato de que o sistema não foi feito para funcionar para todo mundo. Isso é suicídio filosófico. Você não está enfrentando a realidade, está se anestesiando para não ver ela. Está matando a parte de você que sabe que é mentira e o pior, quando você falha, a culpa é sua, porque você não quis o bastante. O discurso da meritocracia é exatamente isso, é um suicídio filosófico coletivo. Uma história bonita que a sociedade inteira conta para não encarar a desigualdade de frente. Se você se esforça, vai conseguir. É a anestesia perfeita, porque coloca toda a responsabilidade no indivíduo e tira do sistema. A terceira, a revolta. E é aqui que Camus se separa de todo mundo. A revolta é olhar para o jogo, entender que ele é desigual, que as cartas vieram marcadas, que o sistema não foi feito para você, mesmo assim escolher jogar. Não porque acredita que o sistema é justo, não porque espera que o esforço seja recompensado, mas porque a escolha de continuar, sabendo de tudo isso, é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E para ilustrar isso, Camus usou Sísifo, um personagem da mitologia grega condenado pelos deuses a empurrar uma pedra enorme até o topo de uma montanha. Cada vez que ele chega perto do topo, a pedra rola de volta, e ele desce e começa de novo, para sempre. Pensa nisso, não tem prêmio, não tem final feliz, não tem um dia que a pedra vai ficar lá em cima. Pelo critério de resultado, o esforço dele é completamente inútil. A pedra é mais pesada, o topo é mais longe, e ninguém prometeu que vai dar certo. E aí, Camus diz a frase que mudou tudo. É preciso imaginar Sísifo feliz. Feliz? Empurrando uma pedra que vai cair de novo? Sim, porque a derrota de Sísifo só é derrota se ele aceitar os critérios de quem colocou ele ali. Se ele mediu o valor dele pelo que os deuses decidiram, ele é um prisioneiro. Mas se ele olhar para a pedra e enxergar a resposta dele, cada passo, cada músculo, cada metro de subida, ele é livre. O valor não está no topo, não está na aprovação do sistema, está no ato de empurrar, sabendo que a pedra é mais pesada para ele do que para os outros. Camus usa outro exemplo que encaixa aqui. O ator. O ator vive dezenas de vidas em cima de um palco. Experimenta tudo. Amor, tragédia, poder, ruína. E quando as cortinas fecham, acabou. Não sobra troféu, não sobra ranking. Mesmo assim ele sobe no palco de novo amanhã. Porque o valor estava em viver aquilo, não no reconhecimento. Isso é absurdismo aplicado a mérito. É falar, eu sei que o jogo é desigual, eu sei que a pedra é mais pesada para mim. E eu vou empurrar mesmo assim, porque isso é meu. Agora olha pro Rock Lee. Ele nasce num mundo onde todo mundo tem chakra, todo mundo pode fazer ninjutsu, genjutsu, menos ele. Ele não tem a ferramenta básica do mundo onde ele vive. Isso não é uma desvantagem, é uma sentença. O sistema de Konoha não foi projetado para alguém como ele existir, muito menos para ele ter sucesso. Ele é o anti-Neji em tudo, sem clã, sem linhagem, sem técnica herdada, sem nada. E todo mundo sabe disso. Os colegas sabem, o sensei sabe, ele sabe. E ele treina assim mesmo. Não porque acredita que o sistema é justo, não porque acha que se treinar bastante o universo vai recompensar ele, mas porque o treino é a recusa dele de aceitar o que o mundo disse que ele era. Lee é Sísifo. A pedra dele é um corpo que não coopera num mundo que não foi feito para ele. E cada flexão, cada chute, cada madrugada treinando, é ele empurrando essa pedra, mesmo sabendo que ela pode cair de novo. E aí chega a luta contra o Gaara, e é aqui que tudo se encontra. Gaara é outro Neji, nasceu com um poder absurdo, areia que protege ele automaticamente. Ele nem precisa pensar, o sistema funciona para ele no nível mais literal possível. E o Lee, ele tira os pesos, e por um momento, por aquele momento, ele é a coisa mais rápida que alguém já viu. Tudo aquilo saiu do esforço puro, sem atalho, sem linhagem, sem sistema. Ele abre os portões internos, o corpo dele começa a se destruir, e ele continua, porque para Lee, parar nunca foi uma opção. Não porque ele é burro ou teimoso, mas porque continuar é a identidade dele. E ele perde. Olha, ele fez tudo certo. Treinar mais qualquer um, dar tudo de si, literalmente destruir o próprio corpo. E ele perde, porque o Gaara tinha um poder que o Lee simplesmente não tinha acesso. Se meritocracia existisse, o Lee teria vencido. E esse é o ponto. O anime, sem querer ou querendo, te mostra a mentira da meritocracia ao vivo. O cara mais dedicado perdeu pro cara que nasceu com o poder certo. Mas aí vem a cena que quebra qualquer um. O Lee tá no chão, inconsciente, com as pernas destruídas, e o corpo dele levanta sozinho. Ele fica de pé em posição de luta, dormindo, porque o esforço tá tão enraizado nele que o próprio corpo se recusa a aceitar a derrota. Isso é Camus, isso é Sísifo feliz. Não é sobre ganhar, é sobre a pedra rolar e você descer a montanha e colocar as mãos nela de novo. Não porque vai funcionar, e sim porque é isso que você é. Tá, mas a gente não vive em Konoha, então vamos falar de verdade. Se você chegou até aqui, você entendeu duas coisas. Primeiro, a meritocracia não existe do jeito que te venderam. O ponto de partida é diferente. Os recursos são diferentes. As oportunidades são diferentes. Bordeaux mostrou isso, e a realidade te confirma isso todo dia. Segundo, reconhecer que o jogo é injusto é importante, mas não é o bastante. Porque aqui é onde a maioria das pessoas trava. E existem duas armadilhas que parecem opostas, mas levam para o mesmo lugar. A paralisia.
A primeira armadilha é o cinismo. Se a meritocracia não existe, por que tentar? O sistema é injusto, então eu não vou participar. Isso é confortável, te livra da responsabilidade. Mas lembra da primeira saída de Camus, a capitulação? Olhar para o abismo e piscar primeiro. É o Neji. Usa a verdade da desigualdade como desculpa para não agir. Você pega uma análise correta e transforma em uma prisão. A segunda armadilha é o suicídio filosófico. Sim, aquele que a gente falou. É só se esforçar mais, querer poder acordar às 5 da manhã. É o discurso motivacional que anestesia, que te faz engolir a mentira da meritocracia com um sorriso e uma hashtag. É trocar a realidade por uma história bonita, só para não ter que encarar que o jogo é injusto. E o pior, quando você falha, a culpa é sua, porque você não quis o bastante. E o Lee é a terceira via. O Lee não nega que o jogo é injusto. Ele sabe que o Neji nasceu com o Byakugan. Ele sabe que ele não consegue fazer ninjutsu. Ele sabe que o sistema não foi feito para ele. Ele não é ingênuo, mas ele também não para. E quando ele diz, se for necessário eu vou me esforçar 500 vezes mais, isso não é papo de coach, é raiva lúcida. É um cara que olhou pro universo que disse não e respondeu, foda-se, olha eu aqui. E na vida real isso aparece em lugares que às vezes a gente não reconhece. É um moleque que estuda pro vestibular num quarto dividido com 3 irmãos, enquanto o outro tem cursinho de 5.000 reais e é a mesa própria, com o ring light. Os dois vão fazer a mesma prova. Meritocracia diria que os dois têm a mesma chance. Você e eu sabemos que não. Mas o ponto não é então desiste. O ponto é, sabe que a pedra é mais pesada para você e empurra ela sabendo disso. É o cara que tá tentando construir alguma coisa, um negócio, uma carreira diferente, e vê gente que já nasceu com a estrutura, com os contatos, com o dinheiro, chegando mais rápido. A tentação é comparar. A tentação é olhar pro Neji da sua vida e falar, eu nunca vou chegar lá. Mas a comparação do Lee nunca foi com o Neji. A comparação é com ele mesmo, de ontem. E é aqui que eu preciso ser honesto com você, porque esse vídeo não é motivacional. Eu não vou te dizer que se você se esforçar bastante, tudo vai dar certo. Não sei se vai. Talvez não dê. A pedra pode rolar de volta. Mas o que eu sei é o seguinte. Entre o cara que entendeu que o jogo é injusto e parou, e o cara que entendeu que o jogo é injusto e continuou, só um deles tem alguma chance de chegar em algum lugar. Mesmo que esse lugar não seja onde o sistema prometeu. O Neji era mais talentoso que o Lee. Nasceu com mais. Tinha mais ferramentas. E mesmo assim, quando pensa em Naruto, quem você lembra? Quem que te marca? Quem que te faz seguir alguma coisa? O cara com o Byakugan ou o cara de pé inconsciente com as pernas destruídas, ainda em posição de luta? Meritocracia não existe. O jogo é injusto. A pedra vai rolar de volta. Mas e daí?